Olá, eu sou o Adriano, colaborador da Baobá, sou formado em gestão ambiental e sou apaixonado por plantas. O intuito desses vídeos a gente fazer é dar um esclarecimento pessoal dessa mudança de estação e como cada planta se comporta, os tipos de plantas que se comportam conforme a estação. Agora a gente está no outono e inverno e acontecem algumas coisas atípicas com cada tipo de planta. Às vezes o pessoal tem medo, um exemplo, essa rosa do deserto agora, nessa época do ano outono e inverno, ela entra em hibernação, ela chega a cair todas as folhas, ficar sem nada, as folhas vão amarelando e caindo, mas nada que esteja prejudicando a planta. Realmente é uma fase, é uma dormência da planta, para que ela consiga guardar energias para que suporte bem o inverno e na primavera ela venha com as folhas e flores com bastante exuberância. Nessa época do ano é interessante fazer a limpeza das plantas, tirarem as folhas que são caducas, que começam a amarelar mais, por causa dessa mudança, inclusive de a quantidade de sol, os dias ficam um pouco mais nublados, tem uma incidência maior de chuva, então há sempre a probabilidade de que as plantas tendem a amarelar e cair as folhas. Então é interessante que você tire essas folhas mais caducas, os galhos menores do interno das folhas, os galinhos menores com podas mais suaves, não podas tão drásticas. Porque algumas plantas florescem nessa época do inverno, como as camélias, as primaveras, as azaleias, são plantas que florescem no inverno. Então essas plantas não se devem fazer poda nenhuma porque elas estão prontas para florescer, ou formação de botão, coisa parecida. E também tem que tomar muito cuidado com a rega, porque como a gente tem menos luz de sol e o nosso sol ele muda, o pessoal aqui do sul ele vai mais para o norte, então dá menos luz solar para as plantas. Com a incidência de mais chuvas, a terra fica mais molhada, então tem que tomar um bom cuidado com a rega. Uma dica que ela é bem funcional e quase todo mundo pergunta é o quanto eu devo regar minhas plantas nesse período. A melhor maneira que a gente realmente vê que funciona é você colocando realmente o dedo na terra. Você sentindo, se a terra realmente estiver úmida, é melhor não regar, deixa ela ir a seco, ficar mais seco, aí sim você rega. É porque as plantas, como o tempo está mais fresco, não tem aquele sol tão grande, então ela não absorve tanto. E as manhãs são mais úmidas, com sereno, então a planta acaba absorvendo também esse sereno. Então a dica legal é, coloque o dedo na terra, sinta o substrato. Se o substrato estiver úmido, não precisa regar, espere um pouco mais, espere a planta realmente usar essa umidade que está aqui. E as regas devem ser feitas geralmente pela manhã, porque se você regar no final da tarde, esse excesso de umidade com essas folhas que estão caindo agora nessa época do ano, tem a tendência de trazer mais pragas, doenças como fungos, parasitas, os ácaros, eles gostam dessa umidade constante com essa matéria orgânica. Então é legal você sempre regar logo pela manhã, que durante o dia, todo dia, ela vai conseguir absorver e tirar um pouco essa umidade das folhas, que tem uma incidência muito grande na noite do sereno, a neblina em alguns lugares. Então só esse fato dessa água já deixa um pouco mais úmido. E essa umidade, eu volto a falar, muita umidade constante na noite tem a tendência sempre de fungos, parasitas, esse tipo de vírus. E também quanto à adubação, agora ela pode ser uma adubação mais leve. É legal que se você tiver plantas em vasos, que você procure um pouco mais de luz para essa planta, para você ajudar ela também, porque às vezes com essa mudança do sol vai estar pegando muita sombra se for em caso de vasos. É interessante você remover esse substrato superficial da planta para que ela tenha uma aeração melhor e colocar uma terra, um adubo vegetal. Pode ser um adubo orgânico, um substrato adubado para ajudar a planta nessa fase, antes de chegar o inverno. Uma adubação química tem que ser bem leve, porque a planta, algumas estão em estado de dormência, então ela não absorve bem esses nutrientes. Mas um substrato adubado, um adubo orgânico é de extrema importância para que ela se fortifique para essa chegada do inverno, que na nossa região o inverno é bem constante. Bom, como eu havia comentado com vocês, essa época do ano, como tem uma incidência maior de chuva e o clima está um pouco mais ameno, então a umidade concentra mais nas plantas. A gente vai mostrar para vocês algumas pragas que podem aparecer nessa época do ano, exatamente por isso. Às vezes pelo excesso de chuva ou excesso de rega, mas em horários errados. A gente vai mostrar para vocês ali algumas pragas dessas que vão poder acontecer no seu jardim. Bom, como eu tinha comentado com vocês, a incidência, o aparecimento de pragas nessa fase de outono e inverno, excesso de umidade, a gente tem aqui, por exemplo, os ácaros, essa parte mais escura que está aparecendo na planta é fumagina, que são tudo por excesso de umidade.
as plantas, muitos dias de chuva, então as plantas ficam muito úmidas, então acontece o aparecimento dessas pragas. Por isso que a gente deve controlar um pouco mais as regas nessa época do ano. Regar só na parte da manhã, para exatamente não acontecer esse tipo de coisa. Infelizmente, com o excesso de chuva, a gente não consegue controlar a chuva, mas existem remédios que a gente pode aplicar para poder acabar com esse tipo de praga. Inclusive essa que é a cochonilha, esse tipo de coisa. Essas foram algumas dicas de outono. Fiquem atentos que a gente vai dar sempre dicas conforme a estação e dicas específicas de algumas plantas. Se vocês quiserem, de repente, dar alguma sugestão de alguma planta específica, alguma coisa assim como suculentas ou um outro tipo de planta, a gente faz um vídeo específico sobre essa planta, ok?